Olá! Olha, quem nunca se perdeu em planilhas gigantescas ou em reuniões que não acabavam mais só para tentar entender o andamento das metas, sabe o verdadeiro quebra-cabeça que isso pode ser. Hoje, a gente vai explorar uma ferramenta que nasceu para resolver exatamente essa dor, organizando tudo num só lugar. Vamos ver como ela funciona na prática? Então, para a gente entender de verdade o impacto dessa ferramenta, vamos fazer uma jornada. A gente começa pelo básico, pelos conceitos, e depois vamos olhar a plataforma pelos olhos de quem realmente usa ela no dia a dia. Primeiro o colaborador, depois o líder e, por fim, o administrador. E no final, a gente junta tudo para ver o resultado completo. E a chave de tudo aqui é a simplicidade, né? Muitas vezes as metas acabam se perdendo. Um pedaço está no e-mail, outro numa planilha, outro num documento e vira aquela confusão. A proposta aqui é bem direta: centralizar. O módulo de objetivos da Umandi foi pensado para ser esse ponto de referência único, para transformar o acompanhamento de metas num processo claro e bem acessível para todo mundo. Mas beleza, como é que isso funciona na prática? Para uma ferramenta de metas realmente dar certo, todo mundo na empresa precisa falar a mesma língua, digamos assim. Por isso é tão importante a gente entender os conceitos básicos que formam a estrutura de todo o sistema. Primeiro de tudo, o que a gente chama de objetivo aqui dentro? Bom, não é só uma ideia vaga não, é uma meta bem concreta, com um ponto de partida claro e um alvo final. O progresso é sempre medido por indicadores bem específicos, o que garante que todo mundo saiba exatamente o que precisa ser feito e, claro, como o sucesso vai ser medido. E o legal é que a medição desse progresso é super flexível. Uma meta pode ser binária, um simples sim ou não, tarefa feita ou não feita. Pode ser numérica, tipo número de ligações de vendas. Pode ser percentual, perfeito para acompanhar a evolução de um projeto. Ou, claro, monetária, para metas de receita. Essa variedade toda permite que o sistema se encaixe em qualquer área da empresa, sabe? E esses objetivos, eles não são todos iguais, claro. O alcance deles é totalmente ajustável. Dá para definir uma meta super individual para um colaborador, um objetivo para um departamento inteiro, como de marketing, por exemplo, ou até mesmo uma iniciativa estratégica que envolva a empresa toda. A flexibilidade aqui é o que manda. Ok, agora que a gente já entendeu a base, a estrutura da coisa, vamos ver como isso funciona no dia a dia. E vamos começar pela visão do colaborador. Afinal, qualquer sistema de meta só funciona de verdade se for útil para quem está lá na ponta, executando as tarefas. Na prática, a ideia é dar o controle para quem está na ponta. O colaborador pode definir as próprias metas, atualizar o progresso e, muito importante, adicionar comentários para dar contexto. Por exemplo, tive dificuldade com isso ou encontrei um obstáculo. E o fato de que todo o histórico de mudanças fica registrado ali cria um ambiente de total transparência, o que incentiva a responsabilidade de cada um. Tá, mas aí fica a pergunta: se o colaborador tem toda essa autonomia, como é que o líder acompanha o trabalho sem virar aquele microgerenciador chato? É exatamente aqui que entra a visão do líder, que é toda focada em alinhamento e no desempenho da equipe como um todo. A grande virada de chave para a liderança pode ser resumida em uma única coisa: unificação. Esse que a gente vê na tela representa a ideia de ter um único lugar, uma tela, para ver todos os objetivos da equipe. É o fim daquela caça por informações em planilhas, e-mails, agora está tudo consolidado por uma visão clara e imediata. E com essa visão unificada na mão, o líder consegue ir muito mais fundo. Dá para ver o status de cada meta, analisar relatórios de progresso e, se precisar, colaborar direto com a pessoa da equipe nas atualizações. Isso muda completamente o papel do líder, de um cobrador de tarefas para um verdadeiro facilitador do time. Beleza, já passamos pela visão individual, pela visão de equipe, mas e a visão do todo, da empresa inteira? É para esse que serve o perfil de administrador, que permite um olhar para a organização de um ponto de vista totalmente estratégico. A gestão no nível de administrador funciona em ciclos. Pensa assim, ele define os períodos de avaliação, como o último trimestre do ano, por exemplo. A partir daí, tem acesso a uma visão global de todos os objetivos da empresa, podendo filtrar e pesquisar o que quiser. Mas o verdadeiro poder está no último passo: usar todos esses dados para identificar gargalos e desalinhamentos antes que eles virem problemas gigantes. E que tipo de problema essa visão ajuda a pescar, né? O sistema te dá uns alertas bem visuais, como nesse gráfico. Ele pode apontar, por exemplo, que existe um número preocupante de objetivos desatualizados, ou que há colaboradores sem nenhuma meta definida para o período, ou ainda metas que já estão em risco ou atrasadas. É um diagnóstico rápido que pede uma ação imediata.
Então, no final das contas, depois de passar por cada um desses pontos de vista, qual é o grande impacto de um sistema assim? Tudo, absolutamente tudo, se resume a uma palavra: alinhamento. Porque o ponto crucial, a verdadeira mágica, está aqui. É a capacidade de identificar desvios e desalinhamentos bem no comecinho. O sistema permite corrigir o curso da rota antes que um probleminho se transforme numa crise, garantindo que a empresa inteira continue, de fato, remando na mesma direção. No fim do dia, é sobre isso. Criar um sistema unificado para alinhamento de metas e transparência. Quando todo mundo, do colaborador ao administrador, opera com base na mesmíssima informação, o tal do alinhamento estratégico deixa de ser só um ideal no papel e vira uma realidade do dia a dia. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. O que uma organização, qualquer que seja, poderia alcançar se todos os seus objetivos fossem completamente visíveis e perfeitamente alinhados? O potencial, a gente sabe, é imenso.